Seguindo com a apresentação dos painéis e com o propósito de compartilhar os aspectos culturais presentes no bioma Pampa, chamamos para subir ao palco, que já se encontra, inclusive, no nosso palco, Felipe Amaral, coordenador de Educação Ambiental da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos e a todas. Então, dando seguimento à atividade, a mesa de valores culturais. Tenho aqui comigo sentado o professor Cícero Galeno Lopes, que é doutor em letras e dedica-se ao estudo da literatura da cultura. Dedica-se ao estudo da literatura, da cultura e da crítica relacionada ao bioma, à figura do gaúcho e à cultura do Rio Grande do Sul. Os debatedores convidados, tenho aqui o Gujo Teixeira. O Gujo, ele é médico veterinário, poeta e pecuarista, e vai fazer uma contribuição também nesse debate com suas experiências e toda a influência, né, que a cultura internacional tem sobre essa formação do gaúcho, enfim, da literatura, né, e da sua obra, né, Gujo. E o companheiro Demetrio Xavier, que é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Sul, músico e apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura. Então, sendo assim, eu passo imediatamente a palavra para o professor Cícero, em torno de uns 30, 40 minutos, eu lhe aviso mais ou menos quando está chegando ao término para concluir, e aí os guris depois de fazer também cada uma contribuição, e no fim uma contribuição, uma apresentação, né, do Demetrio, aí vai fazer uma bailanta. Então tá. Cícero, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Me cabe inicialmente agradecer a alegria e a honra do convite de participar deste evento. Então, o meu tema é transfronteiricidade na cultura pampiana. Pampa é palavra quichua para designar planície. O Pampa é nossa Pachamama, ou Pachamama, a mãe terra, também do quichua. A cultura quichua espalhou oráculos da Pachamama por caminhos de montanhas. Por aqui, quase sempre nos esquecemos de que a mãe terra é o ventre da vida, e é por isso sagrada. A sacralidade da Pachamama era tal que estava vedada a representação visual dela. Chegaram os possessores e conquistadores, a dividiram, venderam, conspurcaram. As culturas locais foram postas em condição de inexistência, esquecimento ou rebaixamento axiológico e social. O Pampa foi terra de 4 idiomas: o quichua, o guarani, o espanhol e o português. Homens do campo de apenas assinar o nome, em meados do século XX, entoavam quadras em guarani, espanhol e português. O objetivo principal destas palavras é focalizar uma cultura de fronteiras, mas com traços identitários transfronteiriços, e sua condição de nação no conceito romântico, isto é, agrupamento cultural identificável como tal. Mais precisamente, focaliza uma cultura que foi se formando à medida que fronteiras político-geográficas artificiais iam sendo delineadas entre os que a fundavam. A cultura em questão é a dos gaúchos e gaúchos, ou simplesmente gaúchos. O ambiente físico em que se desenvolveu a cultura dos gaúchos
é o do Prata, o das duas margens do rio Uruguai, entre a Argentina e Uruguai, e o Brasil, desculpa, e o das duas margens do Quaraí, entre Brasil e Uruguai. O espaço geográfico é o Pampa, ou, como se pode igualmente dizer, é a espacialidade do bioma Pampa. Rigorosamente, no entanto, o ambiente físico e o espaço geográfico em que se encontram marcas da cultura gaúcha atualmente não se restringem exatamente aos que ficam aqui definidos, mas esse é o espaço de preponderância dela. A cultura. O homem gaúcho primitivo resultou da mestiçagem entre europeus e descendentes e ameríndias. Pouco mais tarde, também negros se miscigenaram. Em meados do século XIX, pelo menos, a figura humana do gaúcho parece ter carregado sinais dominantes de descendentes de europeus, como se pode ler na primeira descrição literária que o focaliza. Começo a ler. Eram 4 moços vestidos à gaúcha. Eles traziam chapéus arredondados de abas largas. Trajavam chilipás com franjas, coletes vermelhos com botões amarelos, chales de cachemira velhos amarrados à cintura, excetuando um deles, que cingia uma linda e bordada guaiaca. E traziam ainda grandes e pesadas chilenas de prata. Estavam armados a rio-grandense, com espada, olhem só, 2 pistolas, uma faca, uma carabina e o laço e as bolas, que estavam seguras aos tentos dos cavalos. Seus aspectos eram guerreiros, em seu todo apresentavam uma lhana franqueza e alegria bem pronunciada. 3 dentre eles tinham cabelos ruivos, em cabeleiras pendentes sobre os ombros, exceto o que cingia a guaiaca, que tinha cabelos castanhos, também da mesma forma dispostas. É uma descrição de 1849, Calder Filme. Terminei de estar. A figura humana parece ter sido predominante durante ao menos boa parte do século XVIII, no Pampa. Considera-se aqui a utilização do termo gaúcho para designar o habitante móvel do Pampa, não confundido com o proprietário. É nesse sentido que essa é a primeira descrição do gaúcho. O ambiente propício lhe disponibilizou a sobrevivência pelo pastoreio extensivo, quando isso se tornou necessário. Os jesuítas de fala castelhana, que chegaram à região no século XVII, e exploradores vindos de terras vicentinas, de fala lusitana, trouxeram as primeiras cabeças de gado bovino e equino. Em campos livres de cobertura natural permanente, esses animais procriaram e formaram imensas manadas que se libertaram do domínio humano. Era o gado chucro, também dito chimarrão, sem manejo humano. O usufruto desse manancial disponível, sem dono, favoreceu o desenvolvimento de peculiar cultura masculina, como a designa Ondina Leal, móvel na imensa solidão dos campos. Longas distâncias, baixa densidade demográfica, parco abrigo natural
exigiram domínio e uso constantes de montarias, que se tornaram dependência. Nascia o centauro do Pampa, centauro pampiano, que especialmente a literatura iria transformar em mito social e protótipo cultural. A cultura que o protótipo desenvolveu, em decorrência das disponibilidades ambientais, no início esteve vinculada à fartura do couro. Houve uma idade do couro nessa cultura. Daí surgiu nova denominação, entre outras, ao homem que passou a dominar o ambiente. Guasca. Cito agora. Sem a multiplicação dos rebanhos, não teríamos chegado à idade do couro. Origem e fundamento da civilização guasca do Rio Grande do Sul. Reverbel, 1991. A palavra guasca se originou da forma quichua huasca. Designa tira de couro cru, preparada à utilização variada no trabalho, em utensílios e habitação. Por processo metonímico, a noção ampliou-se para as atividades em geral e daí o ambiente cultural. Por metáfora, o homem recebeu a nova designação. Em palavra de poeta, eis como ficou dito isso. Estou citando. Couro cru, carnal à mostra. Não sou feito para quem gosta de várzea sem tacurus. Outro curtido não tive, que a chuva caindo livre no carnal de couro cru. Rilo, 1971. O homem local a cavalo, sem se apropriar da terra nem se fixar em um único lugar, vivia da coleta da alimentação e do abrigo, marcantemente a carne e o couro. Sem se sedentarizar, definitivamente, habitava pequenos ranchos, geralmente de couro, madeira e barro. Mais ligado às mães nativas do que aos pais, geralmente de ascendência branca, porque esses não o reconheciam, foi desenvolvido um modo próprio de vida. Os indígenas não usavam dinheiro, por consequência desconheciam o lucro. As culturas ameríndias originais do local descartavam a ideia de propriedade sobre a terra, porque a terra é a Pachamama, que nos pariu a todos, nos alimenta e um dia nos há de receber novamente em seu ventre dadivoso e acolhedor. Em consequência, o gaúcho usufruiu do ambiente sem pecuniarizá-lo. Porque a cultura gaúcha começou antes do estabelecimento das atuais nações e estados da região, o gaudério, ou andante, ou vago, desenvolveu-a com algumas variações, por necessidade de adaptações. Forçado por nascimento e condição de cidadania, após a configuração dos Estados-nações, passou a falar português e espanhol. Conectado umbilicalmente às culturas aborígenes locais, dominou também, ainda que geralmente de modo esporádico e precário, formas de variantes de falares do idioma guarani. O gaúcho, como figura construtora e paradigmática da cultura fronteiriça, passou a falar quase sempre simultaneamente os três idiomas. De fato, foi forjando formas particulares de comunicação e expressão, a partir dessas matrizes linguísticas, com evidente predomínio dos idiomas castelhano e português. Parcialmente em consequência dessa formação cultural, especialmente no Brasil,
sofre ainda hoje com a marginalização de sua cultura, incluída a literária, no âmbito nacional brasileiro. Schiller já se referiu a esse fato ainda pouco esclarecido. Cito: a literatura regional não foi admitida na grande literatura, mesmo que tenha o porte dos contos de Simões Lopes Neto, 1989. Lopes Neto foi o autor que montou e publicou o primeiro romanceiro da cultura gaúcha sul-irlandesa, o cancioneiro Guasca, 1910. Foi igualmente quem delineou pontos referenciais da literatura gaúcha em prosa ainda válidos, apesar de já ter transcorrido mais de um século desde as primeiras edições da obra que publicou. Refletir sobre o passado, principalmente o passado falso de documentação comprobatória suficiente, exige cuidado. A cultura gaúcha não se caracterizou pela escrita. Foi originariamente desenvolvida em território em disputa entre as coroas espanhola e lusitana. Isso exigiu da população, notoriamente masculina, mobilidade constante e quase permanente atividade guerreira. Também propiciou muitas trocas. Por essas razões, aliadas à precariedade geral das habitações e às distâncias, a atividade da escrita foi rara. Não só no caso da cultura aqui focalizada, mas em geral, abordagens que focalizem o passado, especialmente dos tempos primérrimos das culturas, precisam ser cuidadosas. O exame dos textos literários não se exclui dessa observação. Em palavras de Jobim, cito: assim se pode minimizar um dos principais problemas de nossa relação com o passado, o de julgá-lo exclusivamente com os parâmetros do presente, produzindo veredictos anacrônicos. 2011. Leitores e críticos conscienciosos não analisam textos diversos de épocas diferentes, sempre sobre as mesmas perspectivas. Isso equivale a dizer que se toma cuidado com contextos socioculturais, históricos, na leitura de textos literários. Se assim não se proceder, se incorrerá em muitas impropriedades e inexatidões, anacronias, como preferiu escrever o Jobim. Procedimento análogo é marca de responsabilidade no exame das construções sociais. As culturas só se revelam com contornos identificáveis depois de terem desenvolvido traços definidores ao longo do tempo. Os cotejos entre as identidades e as alteridades é que propiciam, com alguma segurança, as marcas delineadoras das culturas. Além disso, como observa Patterson, cito: há diferentes estados de alteridade. 2011. Depreende-se disso, por consequência, que também deve haver estados diversos de identidade cultural. Assim, em 3 nações-estados, se constituíram alteridades e identidades próximas e correlacionadas, mas parcialmente diversas, como, aliás, toda identidade unitária se mostra ao longo do tempo. Marcas identitárias se identificam entre si e ultrapassam as individualidades coletivas que constituem culturas com essa formação. A expressão cultura gaúcha, aqui, como se pode perceber, é tomada de forma genérica. Cultura gaúcha, nesta concepção, aponta a culturas que se desenvolveram em atuais 3 países, mas que tiveram e mantêm mesmo princípios e sustentações. Um dos sinais mais evidentes da consolidação dessas culturas numa única é o fato de uma mesma obra literária ter se transformado em parametral ao modo de viver do gaúcho campeiro.
Trata-se do poema Martim Fierro, 1872. Martim Fierro está composto por 1.193 estrofes, entre quadras, cestilhas predominantes e assimétricas. O poema foi composto com base na língua castelhana do Pampa Campeiro, ou o hispano-gauchês. O autor do poema foi nascido argentino, mas o escreveu, pelo menos em grande parte, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, nos municípios de Santana do Livramento e Rivera. Em tempos anteriores à televisão, quando ainda nas instâncias do Rio Grande do Sul se viam mais frequentemente pequenas bibliotecas, época em que ainda aí viviam os proprietários, o livro que permanecia mais comumente em cima do peitoril da lareira era Martim Fierro. No galpão, costumava ser recitado em fragmentos, especialmente os que demarcam mais claramente a concepção do que seja ser gaúcho e seu caráter insubmisso. Paralelamente a outras narrativas em versos, muitas delas de domínio público, anônimas, como Tatu, Chimarrita e variadas trovas populares. Mais tarde também Antônio Chimango, que é de 1915, passou a ser parcialmente recitado no galpão e na Casa Grande, ao menos no Rio Grande do Sul. Teoricamente, é corrente a subclassificação da literatura produzida na cultura gaúcha em gaúcha gaúcha e gauchesca gauchesca. Então, no nosso campo de estudos, nós diferenciamos isso. A teorização que Schiller, 1987, construiu sobre o que ele denomina texto arcaico e texto monárquico está relacionada a essas civilizações. Tomada em conjunto, essa produção literária teve renomados estudiosos, alguns dos quais aqui estão sendo citados. Entre eles está Jorge Luis Borges, que escreveu, vou citar: a poesia gauchesca é um dos acontecimentos mais singulares que a história da literatura registra. Apesar da origem culta, a poesia gauchesca é genuinamente popular. E esse paradoxal mérito não é o menor entre os que descobriremos nela. Esse fenômeno cultural é uma das peculiaridades representativas na transfronteiricidade cultural do Brasil. Com a constatação dessa peculiaridade, cria-se outro impasse ao conhecimento da literatura correspondente. Ocorre que faltam recursos teórico-literários que contemplem a relação íntima entre expressão popular e expressão chamada de culta. Disso deriva, entre outras consequências, a marca da insubmissão discursiva de que se tratará mais adiante. Achugar, em prólogo à La Ciudad Letrada de Rama, informa que ele, Rama, entendia a América Latina como, cito, identidade particular, um todo heterogêneo, de difícil redução em termos de clichê, 1984. Rama concluiu que El Gaucho Martim Fierro está na fronteira entre os dois mundos, o da escrita e o da oralidade, como produção e como recepção, 1984. Vale dizer, a expressão dessa cultura delineia limites débeis e dúbios entre o que se tem nomeado popular e o que se nomeia erudito. Essas são também linhas móveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre a transfronteiricidade. Observa-se curiosa forma de constituição identitária na construção do que aqui se denomina transfronteiricidade da cultura pampiana. Patterson, é uma professora canadense, Patterson anota no artigo Identidade e Alteridade, literaturas migrantes ou transnacionais, que, cito, é importante distinguir entre um desenraizamento involuntário
e um transenraizamento voluntário dos milhões. No caso da cultura gaúcha, é mais coerente falar em construção de cultura rizomática. Durante sua elaboração social e, consequentemente, cultural, o gaúcho não reconhecia raízes em que se apoiar ou fixar-se. Se aceitar como provável a miscigenação de brancos e índias como predominante na formação do gaúcho, raízes parecem cambiantes, imprecisas e estranhas. De um lado, os pais brancos não o reconheciam legitimamente. Do outro, as mães aborígenes não permaneciam por muito tempo ao lado do filho mestiço, seja pelo tipo de nomadismo praticado pelos índios, seja porque ele mesmo supostamente se afastasse da cultura tribal. Nascia com ele um novo tipo cultural, necessariamente montado, ligado a lidas campeiras e dependente delas, solitário, perambulando não entre tribos e aldeias, mas de rancho em rancho ou estância em estância. Basta para esse entendimento se considerarem semanticamente os substantivos que o nomeiam: gaudério, gaúcho, vago, índio vago. Não houve, pois, propriamente desenraizamento, porquanto não houve raízes, mas processo em andamento geracional da nova formação identitária e cultural. Houve, contudo, mesmo que se acolha a noção de rizoma sociocultural na formação do gaúcho, o que Patterson denomina transenraizamento voluntário. Melhor dito, pode-se aceitar como equivalentes as noções de enrizomamento e transenraizamento, já que o prefixo trans oferece o sentido semântico de ultrapassagem ou de interações que se projetam em outra noção, fato ou fenômeno, mais amplos, diversos ou parcialmente diversos dos anteriores. Tá bem. Eu não estou na metade, estão me avisando que está no fim. Então, segundo Nicolescu, estou citando o Nicolescu, Basarab Nicolescu, o transcultural designa a abertura de todas as culturas aquilo que a atravessa e ultrapassa. Essa percepção do que atravessa e ultrapassa as culturas é, em princípio, uma experiência irredutível a qualquer teorização. 1999. Isso propiciou o que a autora canadense chama de, cito, imaginário sem fronteiras. Essa conjunção de fatos possibilitou a criação de construtivo, cito, intercâmbio entre si e o outro, também o Patterson. Ao examinar-se a cultura gaúcha sob perspectiva transfronteiriça, além do cuidado com a diacronia e com os contextos, é notória a necessidade de se esclarecer a noção aqui adotada de transfronteiricidade. Ainda apoiado em Patterson, é possível ampliar a discussão com a seguinte citação. Como assinala o prefixo trans, ela que está dizendo, o transnacionalismo implica um processo segundo o qual formações identitárias tradicionalmente circunscritas por fronteiras políticas e geográficas vão além de fronteiras nacionais para produzir novas formações identitárias. O transnacionalismo recusa as definições identitárias fechadas. Apesar de essa citação ser alinhadora destas reflexões sobre este ponto do assunto, aqui se trabalha com a noção de transfronteiricidade e não com a de transfronteirismo, análogo ao termo transnacionalismo usado pela autora canadense. Essa opção se assenta no objetivo de se evitarem o sufixo ismo e sua liminar e subliminar relação semântica com ideologias sociopolíticas, poder e doutrina. Assim, a cultura gaúcha estabelece uma noção, uma nação, no sentido que os românticos deram esse termo, mas não uma nação-estado. Construir uma nação cultural,
que ultrapassa o que comumente se conhece como nação, como Estado, como país e suas correlações suas correlações correntes. Essa nação cultural, sim, começou a desenvolver raízes identitárias próprias. No caso do homem do Pampa brasileiro, há fenômeno único que conheço. Figura considerada não grata pelos possessores, que ouviam com temor, mas precisavam dele como mão de obra, por consequência mal vista, mal falada e explorada no trabalho e na guerra, passou a modelo cultural e social. Esse é o princípio do trabalho de Carla Gomes, intitulado De Rio Grandense a Gaúcho, o triunfo do avesso, 2009. Gaúchos argentinos, brasileiros e uruguaios têm Martim Fierro como protótipo mítico do viver agreste da campanha pampiana. A figura mítica é constantemente cantada em espanhol e português. Além da força interna de que o poema desfruta no país de origem do poeta-autor, como referência cultural e mesmo livro escolar, não lhe faltam alusões e estudos também no Uruguai e no Brasil. O poema narrativo de origem culta sobre a vida campeira mais conhecido e de maior fôlego produzido no Rio Grande do Sul, o Antônio Chimango de Amário Juvenal, foi musicado e gravado em disco de vinil de longa duração por um compositor e cantor argentino, Martín Coplas, em 1982. Há no Rio Grande do Sul pelo menos um CTG denominado Martim Fierro e pelo menos um grupo de jovens ginetes que atuam em rodeios festivos, também no Rio Grande do Sul, que se chama Martim Fierro. Em Porto Alegre, não falta um prédio de características arquitetônicas contemporâneas, em bairro de negócios, que leva igualmente o nome do herói mítico, provavelmente mais citado da cultura fronteiriça pampiana. Identificações de ambiente, hábitos, atividades, atitudes, autorreconhecimentos determinaram esse fenômeno característico desta cultura, a transfronteiricidade. Ela se expressa em linguajar autorreconhecível, em função do léxico, da sintaxe, do conjunto de atividades a que se refere, sem desconhecer nem desconsiderar o fato de que essa cultura pertence a 3 países. O autorreconhecimento da identidade social produziu outra nova nação, a nação dos gaúchos, dentro dos países citados. Terminou? Tá bem. Muito obrigado, Cícero. Depois ainda tem mais um espaço para as perguntas e mais considerações. Então eu passo... Vamos pela mesa, Gujo? Vamos nós, então. Boa tarde, senhoras e senhores. Um prazer, agradeço ao Felipe e à comissão organizadora do seminário pela lembrança do meu nome. Vou falar algumas coisas que acho prudente, importante falar num momento como esse, onde eu que venho de Lavras do Sul, a cidade hoje, o município hoje que detém, não dito por mim, mas por pesquisas e elementos que conhecem o que falam, pesquisadores, universidades, o município que detém o maior número de área preservada no Rio Grande do Sul, cerca de 80% ainda é preservado com campo nativo. Então, me sinto à vontade em falar sobre um assunto em que eu vivo dentro dele, que eu habito esses campos. Eu sou médico veterinário, sou poeta e trabalho com produção na propriedade da minha família no interior de Lavras do Sul. A nossa propriedade, esse ano, recebeu um prêmio Aliança dos Pastiçais de propriedade produtor conservacionista por ações e projetos que temos dentro dessa área, 100% de campo nativo. Então, o que eu falo e o que eu digo num momento como esse, um pouco é de produtor e um pouco é de poeta que vive
e compõe em cima daquilo que trabalha e que sobrevive. Esse evento trazer uma proposta cultural, falar sobre campos, sobre bioma pampa, sobre aonde esse Rio Grande do Sul e essa Argentina e esse Uruguai que compõem esse bioma, é maravilhoso isso. Normalmente a gente vê esse assunto sendo tratado na forma econômica, na forma que realmente ele precisa ser tratado. Mas acho que a área cultural também é uma área muito importante dentro desse contexto, porque ela, como o professor Cícero tratou, ela conta a história do nosso estado, a história do homem que vive aqui, a história do chão que a gente pisa, a história dos lugares que a gente viu e ouve, que cresceram e prosperaram a partir da criação do gado, a partir da criação do cavalo. Hoje, a terra onde eu vivo é cercada por aracruz de um lado e soja do outro. Nós somos alguns ainda, que talvez em Lavras sejamos muitos, ainda a segurar que a soja e o eucalipto não avancem. Nada contra nenhuma das duas produções, mas eu acredito ainda que um dia seremos valorizados por estarmos cuidando da nossa terra do mesmo jeito que os senhores, que o professor Cícero tratou ali, falou, cuidaram, preservando e mantendo. Na minha condição de poeta, na minha condição de produtor e pecuarista, eu trabalho a palavra produção diariamente. Eu hoje de manhã saí de lá, eram 6 horas da manhã quando eu saí lá de fora, vim para cá ontem, eu estava até de tarde junto com meu irmão, a gente trabalhando numa ressemeadura de azevém sobre campo nativo, roçando o campo, porque é nisso que a gente vive, e essa outra atividade de poeta me traz alguns lugares para aprender mais do que falar. Numa plateia que eu sei que tem professores, pensadores, alunos e pessoas que sabem de campo nativo, de bioma e de biologia muito mais que qualquer pessoa que eu conheça. Mas a minha principal ideia do convite do Felipe foi vir aqui contar um pouco disso para vocês. Eu trabalho há 23 anos com escrita, com poesia, propriamente dita. Sou um leitor sedento por muitas informações e isso me dá subsídios para escrever algumas coisas. Hoje, nesse tempo que eu participo dos festivais, que a minha escrita ela é direcionada para que seja musicada. O Luiz Marenco é um dos grandes parceiros que eu tenho na música, entre outros. Eu tenho quase 400 composições gravadas já nesse período e umas 700 escritas, ainda alguma coisa guardada. Tenho 9 livros, 9 CDs e 5 livros, e um por sair daqui a uns 15 dias, que conta um pouco também isso que o professor Cícero falou, que é um resgate, é essa preservação e essa conservação da história e da cultura. Eu resgatei elementos e objetos do universo desde o tempo dos meus avós e pesquisados em livros, e para cada um eu fiz um verso, uma ilustração e uma citação de um outro autor. São 365 objetos contando um pouco da história de cada um, retratados no momento. E acho que essa função de cada um dos que estão aqui. A minha forma, na escrita, no verso, é conservar, é preservar, é manter vivo algumas coisas que vão se perdendo. Hoje em dia, é difícil ver gente que engorde um boi num sistema tradicional, mas a evolução faz com que isso aconteça. A evolução faz com que a gente mude. Mas a mudança, às vezes, tapa de poeira a estrada e a gente não enxerga o que ficou para trás. Por isso que eu aceitei o teu convite, vim um pouco mais aprender do que falar. Acredito que esse sistema que eu utilizo na minha casa e que a gente, lá em Lavras, através de um simpósio que a gente tem lá chamado Pampa e o Gado, qual eu participo e ajudo a organizar, a gente tenta, de maneira
como diz, formiga pequena ainda, incentivar as pessoas e mostrar para as pessoas que ainda preservando e cuidando daquilo que é seu, sem destruir nada do que ficou, do que alguém nos deixou, a gente pode prosperar. Eu conversava ontem com um amigo, ele dizendo, olha, Gujo, não está fácil, os homens da soja estão todos os dias fazendo proposta, eu acho que eu vou largar da pecuária e vou entregar para a soja, vou ficar na cidade. Eu digo, tia, quem sabe tu aguenta mais um pouco. E o campo dele é localizado em Cachoeira do Sul, terras maravilhosas que a gente conhece, e eu acho que vamos perder mais um para essa guerra. Eu me considero um guerreiro do campo nativo. A minha escrita, acredito que 80% dela é situada e desenhada em cima dessa área onde eu vivo, onde verdeja a grama forquilha quando termina a zevém, onde o pasto nativo dobra quando venta, um diferimento. Então é isso que me inspira, é isso que me faz escrever. Anteriormente, os outros palestrantes falaram nas adversidades. A seca se escreve também sobre a seca. A enchente também se escreve sobre a enchente. Para quem escreve, para quem trabalha com cultura, qualquer elemento é um elemento de inspiração. Por isso, citando alguma coisa também que me surgiu agora, Tolstói, um pensador, dizia que cante sua aldeia e serás universal. A minha aldeia que eu canto é Lavras do Sul, eu preservo um campo nativo, eu peleio ainda junto com muita gente que vai à nossa cidade nos visitar e aprende também junto comigo quando tem isso lá. A gente aprende aqui, momentos como esse, a preservar e a cuidar, porque talvez para os nossos filhos ou para os nossos netos não adiantam mais essas mesas e essas pessoas sentadas ouvindo. Se a gente não levar isso para casa e tentar contar para eles, não vai ficar nada além de um livro escrito ou alguma coisa. Por isso, as pessoas que preservam realmente tentem passar isso para os seus, mostrar que o bioma Pampa, independente de discussões políticas, se ele está ou não está regularizado, se ele não está regulamentado, se isso ou aquilo, ele tem que ser preservado, ele tem que ser entendido de uma forma que, se houver um processo de destruição e as pessoas saírem do campo, isso não vai ser tão fácil retornar como era antes. Fico à disposição dos amigos para alguma pergunta. Espero ter acrescentado alguma coisa nesse debate. Obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, Gujo. Muito obrigado, Gujo. Então, sendo assim, eu passo a palavra direto para o Demétrio. Contigo, Demétrio. Bueno, gente. Tudo bem? Há uma série de frases, de adagiários, de formas de linguagem, de formas de construção de pensamento, que são atribuídas, eu não estou dizendo que não sejam legitimamente daí, mas que são atribuídas a uma visão de mundo pampiana. E uma das coisas de que se fala de forma mais obsessiva dentro de uma linguagem que quer representar o ambiente pampiano, uma dessas coisas é o silêncio. Há duas citações que me agradam muitíssimo e que são atribuídas a índios ou a crioulos, a mestiços. Uma delas diz: a gente não fala muito porque o silêncio não abunda, porque a verdade não abunda. A outra diz: a gente só fala quando sente que as nossas palavras podem melhorar o silêncio. Depois do professor Cícero e do Gujo trazerem esses pontos de vista de tanta verdade, de tanto conhecimento a respeito disso que a gente foi convidado para fazer aqui, eu que ia começar com um agradecimento por terem me convidado, já não sei mais. Estou me sentindo meio magoado. Assim. Acho que me botaram numa estaqueada, como diz no Martim Fierro, ou naqueles enchalecamentos com couro cru que o Artigas, dizem, inventou nas guerras gaúchas. Porque é claro que o assunto foi tratado da forma mais bonita e mais verdadeira, repito isso, pelo Cícero e pelo Gujo.
Mas eu não vou ficar em silêncio, claro que não. Eu sou como los mates, sirvo se me abrem la boca, diz no Martim Fierro. Eu sou como o porongo, sirvo se me abrirem a boca. Pode ser um bom porongo ou um mau porongo, mas é só assim que a gente serve. E eu faço essa introdução que um pouco se desculpa, isso, enfim, é uma forma de me apresentar para vocês, mas também porque é verdade que eu queria trazer alguns sinais reconhecíveis de imediato quando a gente fala em Pampa. Eu falei em silêncio, no que vocês nesse momento podem estar pensando? Em imensidão, horizonte. Qual texto sobre Pampa não fala em horizonte? Eu quero falar em luz, vou falar um pouco mais tarde sobre luz, dentro da questão Pampa. Apontei algumas coisas para dizer para vocês que me parecem importantes. Principalmente, me parecem importantes porque eu quero pegar emprestado esse conceito bioma para dizer que nós aqui viemos como representantes ou como partícipes ou interessados ou pesquisadores de um outro bioma, de um bioma da linguagem, do bioma da palavra, do bioma da literatura, do bioma da arte. E esse é o nosso aporte. Isso me agrada muitíssimo porque o professor Cícero falou de imediato em fronteira e em transcultura. Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo uma transversalidade absoluta, por vezes anárquica, espero que muito útil, entre biomas que costumam ser tratados de forma isolada. Entre o mundo da cultura, entre o mundo da linguagem, entre o mundo da palavra, da poesia, e o mundo, entre aspas, físico do que vocês chamam um bioma. Isso nos traz uma questão muito importante, para mim muito importante. Vocês, quanto tempo faz que se reconheceu o bioma? 10 anos? Vocês estão lidando com uma circunscrição, com algo que se conseguiu reduzir. Olha a fronteira aí. Onde é que é o bioma Pampa? Bueno, é aqui. A partir de estudos, a partir de reivindicações, a partir de agendas, a partir de constatações, enfim. Aqui está o bioma Pampa. E nós estamos falando sobre o que se inclui, o que entra e o que sai dessas fronteiras. Não é diferente com a língua, não é diferente com a literatura. E me deixem tomar como exemplo a palavra Pampa, aproveitando o que de tão importante disse o professor Cícero. A palavra Pampa, durante muito tempo, não aparece em lugar algum. Da mesma maneira, é uma provocação importante para vocês a gente saber que lá, numa paisagem absolutamente diferente do Peru, do Chile, do Equador, há lugares chamados Pampa ou chamados Bamba, que é exatamente a mesma coisa. Ficou como topônimo Bamba, da maneira mais amena de pronúncia, mais antiga do Quichua. Bamba e Pampa é a mesma coisa. Este lugar plano e sem acidentes importantes não está necessariamente no bioma Pampa. Quem gosta de música castelhana aí, o Gujo gosta, quando escuta Chacarera Doble, Pampa de los Guanacos, vocês têm que conhecer Pampa de los Guanacos, não tem nada a ver com isso aqui. Então nós estamos lidando com categorias que realmente permitem essa transcultura toda necessária e que nunca vai ser mediada melhor do que pela linguagem. O homem Quichua, o homem Inca, no idioma Quichua, dizia Runa alpacamasca. Runa alpacamasca significa o homem é terra que anda. Muito bem. Nada mais reconhecível do que uma frase como essa para gaúchos. Todo o nosso imaginário diz que nós somos vagos, gaudérios, móveis, horizonte, infinito. Muito bem. Quem possui uma propriedade rural, seja do tamanho que for, sabe de que arame a que arame ela vai. Será que essa literatura e esse imaginário tão móvel e tão dono do mundo não parte justamente de uma adaptação ao fato de que esse personagem que nós estamos evocando não é o dono desse campo?
Como eu não tenho a estância, eu digo, eu sou dos caminhos, eu sou das coxilhas, o mundo é meu. É? Eventualmente nem cavalo tu tem. Se for útil para o serviço de estância, tu ensina um da casa, mas se não, nem isso. Então há algo muito interessante quando se faz uma passagem lá do gaúcho primitivo, que vivia assim numa terra de ninguém, entre aspas, que vivia a partir desse brutal acidente ecológico que foi a implantação do gado e a forma acidental como ele se reproduziu na nossa região, vivia a partir desse sobejo, dessa sobra. Bueno, esse sim, porque todas as atividades primitivas eram de deslocamento e não eram circunscritas. Tropear é uma delas que vem depois, mas se deslocar em todos os sentidos, se deslocar na guerra, que era uma grande atividade da nossa região, se deslocar no contrabando. Eu sou... O que dizia o Simões Lopes Neto? Não o Simões Lopes Neto, o Blau, o vaquiano. Eu só tenho de meu o facão afiado, o cavalo gordo e as estradas reais. Runa alpacamasca. Será que um homem lavrador de um minifúndio não é terra que anda, porque anda tão pouquinho? Porque ele e a sua família, numerosa, porque precisa de braços, produz aquela pequena gleba? É uma diferença interessante. E, de alguma maneira, a ideologia, o poder, isso é um assunto longo, mas é um assunto importante, considerem uma provocação, faz com que esse sentimento que esse homem primitivo tinha passe a ser algo muito útil, muito aproveitável na nossa literatura, no nosso imaginário, no nosso discurso sobre nós próprios. Ao invés de pensar, putz, não é minha essa estância, o cara pensa, eu sou o dono do mundo, eu vou de estância em estância, eu durmo onde a noite me pega, eu moro dentro da minha camisa, debaixo do meu chapéu. São frases dos viajantes antigos que reproduziram o que escutaram. Esse aspecto político, esse aspecto ideológico é necessário, essa provocação é necessária. Mas vamos voltar para o que eu falava do bioma. Vocês circunscreveram, a área de vocês circunscreveu o bioma, que bom, que importante. E agora? Eu acredito, achei muito bonito terem me convidado e achei que havia uma possibilidade de ter utilidade para vocês, o que eu poderia dizer, justamente quando eu me dei conta que os problemas de vocês são parecidos com os nossos. Se não vejamos, o Adolfo Bioy Casares, amigão lá do Borges, e extremamente congênere no que escreve, fala sobre Pampa e diz assim: na verdade, qualquer pessoa que conhecer medianamente, como eu errei a página, eu estou falando de memória aqui. Qualquer pessoa que conheça medianamente o campo, o interior do país, jamais usa a palavra Pampa. Em outro momento ele diz assim: um título como Adiós Pampa Mia, quem gosta do Cantos do Sul da Terra, lá na FM Cultura, me ouviu dizer isso hoje. Um título como, fazendo a divulgação desse evento. Um título como Adiós Pampa Mia não me comove, quase me enfurece, eu confesso, porque me soa a moeda falsa. De que vocês querem chamar a palavra Pampa no discurso do Adolfo Bioy Casares? De eucalipto? O que há de forâneo, invasor e agressivo que dentro do bioma que vocês trabalham, ou sei lá, vocês é que saberiam que correlação se poderia fazer? O que se aproveita de forâneo, o que se tem certeza de que é autóctone, quais são as razões para permitir que isso se intercruze, que se quebrem essas fronteiras entre uma coisa e outra, ou não? São problemas muito parecidos. São problemas muito parecidos. Eu citava essa proliferação nunca vista, nem antes nem depois, de animais nessas pastagens da nossa região, em tempo que ela não era organizada pelo homem, por nenhuma instituição. Como seria esta natureza, esse bioma, antes disso? Vocês devem saber se há trabalhos que deem conta disso, mas devem ter desaparecido espécies, e devem ter aparecido espécies, e devem ter... Quando eu falava em Pampa de los Guanacos, quando vocês forem a Pampa de los Guanacos, vão dar risada, porque não tem pampa nenhuma lá. Mas tinha. A introdução do gado fez com que esse gado replantasse quebráceos, e aí vem uma história da qual vocês entendem muito mais do que eu. Então, o que é o original? Onde entra a necessidade de preservação? É claro que ela existe, assim como a de circunscrição também existe, mas como é delicado isso,
e como essa delicadeza é semelhante entre o mundo e as trincheiras e as brigas de vocês e as nossas. Estou falando pelas outras pessoas da mesa, mas as minhas, é isso que eu quero dizer. Pois bem, deixa eu contar para vocês, quando a gente fala em perfil psicológico desse cara pampiano, digamos pampiano, que uma vez lá em Córdoba, no meio da serra, eu disse para um grande músico que eu achava muito linda uma frase do Yupanqui, quando ele dizia que o seu pai, o pai de Yupanqui, dizia: sempre que tu chegares em alguém, chega pelo caminho mais largo possível, para que te vejam por todos os lados. Eu estou começando a falar com vocês sobre essas metáforas físicas, espaciais, que nos dão uma ideia de identidade psicológica, de forma de ser, como a gente falava, de horizonte, disso, daquilo. Chega pelo caminho mais aberto, mais amplo, para que te vejam por todos os lados. Que lindo! Tá, lindo, mas o meu amigo disse: eu não reconheço os meus paisanos nisso. Os meus gaúchos, a gente do meu pagotico ali, da minha patriotica. Porque eles são cheios de viriquetes, eles são cheios de escondites, de 9 horas, de voltinhas, de defesas, de ataques, de saídas, de entradas. Eu entrei nas ciências humanas nos anos 80, a gente tinha acabado de derrotar, uns com mais esforço, outros com menos. Certamente os que tinham 17 anos não eram os que tinham feito mais esforço, mas tinham sido vitimados tremendamente pela ditadura militar. Naquela altura, entrando nas ciências humanas, nas ciências sociais ou na história, tu eras visto como um vilão se tu falasses de uma determinação da paisagem sobre a maneira de ser de um ser humano. Mas como negá-lo? Como é que esse serrano me diz que ele não reconhece esses caminhos abertos? Não existem esses caminhos abertos lá. Como o homem seria um homem dos caminhos abertos lá? No entanto, o que é mais bonito e mais impressionante é que esse homem de Córdoba, como o de Tucumano, de Jujuy e o de cima da cordilheira, se reconhecem no Martim Fierro e recitam de memória: soy gaucho y entiéndanlo según mi lengua me explica, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol, para mim a terra é chica, e troquei as ordens dos versos, não importa. Estes homens todos se veem referenciados, referidos num Martim Fierro, por exemplo. Então há um êxito de transformar um bioma cultural num bioma muito maior, ou num bioma muito includente, que traz muitas outras informações para dentro dele, que tem uma força de atração. Pode ser que seja isso. Deixem eu dizer para vocês que há um outro classicaço da gauchesca platina, que se chama Santos Vega. Na verdade, o personagem, o mito de Santos Vega, foi escrito por mais de uma pessoa. Rafael Obligado pode ser a versão mais interessante, mas o Santos Vega é o pajador que pajou com o diabo. Pajou com o diabo. E perdeu. Perdeu, mas saiu desculpado na sua honra, saiu desculpado na sua condição de gaúcho, porque perdeu para o diabo. Na última hora descobriram que era o diabo. O diabo se chamava Juan Sin Ropa. Vocês sabem quem era Juan Sin Ropa? E fica claro no texto do poema. Era o progresso. Era a mudança, era a evolução. Pois bem, quando a gente pensa que talvez justamente, eu acredito que justamente por causa do equilíbrio de poder entre as oligarquias, entre os grupos dominantes ao longo da história da nossa região, a literatura gauchesca tem um aspecto passatista, chorão, muito frequente. Aquela brincadeira que todo mundo faz, que a poesia gaúcha sempre começa com velho alguma coisa. Velha faca, velho laço, velha cuia. Com licença, não tem nada novo aí, né? Porque tu usa faca, laço, essas coisas. Por quê? Porque há uma derrota, pelo menos em nível de Rio Grande do Sul, pode ser fácil identificar isso, dos anos 20, 30 para cá. Há uma derrota e um choro por essa derrota, por essa transformação, por essa perda de algo. O Bioy Casares diz algo muito interessante. Ele diz que esse choro é permanente,
nas coisas gauchescas e que as pessoas sempre dizem que o último verdadeiro gaúcho esteve há 70 anos. Prestem atenção. É fantástico isso. O Blau Nunes diz, aquele tempo, sim, ele está no início do século XX, falando sobre a Guerra do Paraguai. Aí os caras dizem, não, mas os últimos foram nas cargas de lança de 22, 23, 23, 24, são os caras falando nos anos 80, 90. É impressionante. O tempo de vida de uma pessoa e de relato de um neto para um avô, de vivência afetiva e pessoal dessas coisas. Nós estamos sempre lidando com algo que está terminando. Algo que tem que ser preservado, ou que está terminando, ou que não existe mais, que está ameaçado. Mas deixa eu dizer para vocês que lá no norte da Argentina, entre minifúndios, entre pessoas que não estão necessariamente ligadas à cultura da estância, há um mito igual do pajador que pajou com o diabo. E ele ganhou do diabo. Deu um pau no diabo. O diabo saiu por aqui, perdeu o verso, não conseguiu pajar com ele. Há uma autossuficiência desse homem quando ele fala dele mesmo, e não de uma visão de homem e de mundo, que pode ser uma visão que chegou a ele por via da ideologia, por via, por exemplo, da literatura. Hoje, deixa eu dizer para vocês que hoje, por uma felicidade, essas datas não são muito importantes em si, mas sempre nos fazem recordar coisas. Hoje é o Dia Mundial do Livro. Hoje é o Dia Mundial do Livro, a partir de uma homenagem ao Cervantes, ao Shakespeare e ao Inca Garcilaso de la Vega. 3 datas que coincidem, morreu, nasceu, não importa. Outro diz, não, parece que foi no outro dia que o cartório, não sei o quê. Não me importa 3 pepinos, como dizem os argentinos. Mas o fato é que se constrói aí essa comemoração do Dia do Livro. E a gente quando lida com esse universo, com muito de oral, muito de não formalizado na literatura escrita. E isso alimenta a literatura escrita formal e vice-versa permanentemente. E eu recordei inclusive no programa, um livro que é um personagem de um conto da nossa região, do nosso sul da terra, que é o livro dos livros, que é o livro de Areia do Jorge Luiz Borges. O livro de Areia do Jorge Luiz Borges é exatamente infinito. Ele usa essa expressão maravilhosa. Exatamente infinito. Um livro que toda vez que a gente abre, a gente está numa página que nunca viu antes. E sempre há mais páginas. É um livro enfeitiçado. E o Borges mostra o fascínio e, simultaneamente, o medo, o terror que ele tem daquele livro. É um pouco assim quando a gente se debruça nessa cultura e nessa identidade. É um pouco assim. Há uma frase que está naquela coletânea Nós os Gaúchos, da Universidade Federal, que diz o seguinte: os gaúchos são o único povo que não vive a sua identidade, a sofre. Porque realmente há algo muito difícil nessa história toda. O que é autóctone, o que é forâneo? O que é invasor, o que deve ser coibido, o que deve ser estimulado? Nós estamos falando do primitivo, mas do primitivo quando? Porque esse primitivo também é moderno em algum momento, ele também é algo que veio, nós não tínhamos essa paisagem cristalizada que a gente busca na cultura, na literatura, na música e talvez também no ambiente natural. São várias coisas que eu trago assim, dessa forma, meio anárquica, meio de provocação. E uma dessas coisas, eu falava para vocês que, além do silêncio, eu queria falar sobre a luz. Isso é uma inquietação minha, ou uma inquietude minha, que eu não quis deixar de trazer, porque alguém pode achar que tem alguma utilidade isso. A gente chama gujo, um animal da cara branca, ou de um lado da cara branca, ou de uma orelha branca, depende da região, enfim, depende de tudo isso, de pampa. Ah, eu tenho um gateado pampa, muito bom. Comprei um moro pampa do Gujo Teixeira. Muito bem. Por que ele é pampa? As explicações de quem cria uma parcialidade de cavalos, que agora se chamam cavalos pampa pela pelagem, é de que eram pelagens dos pampas. Hoje se sabe que isso não é verdade. Outros acham que é por causa do índio pampa, porque há uma confusão terrível, inclusive na gurizada atual que está escrevendo música e literatura aqui no Rio Grande do Sul, de usar o adjetivo pampa misturando o bioma, a paisagem, com o índio. Então, quando tu diz a minha guitarra pampa,
Tu está querendo dizer a minha guitarra charrua, minha guitarra guarani, tu está falando de uma etnia. Mas as pessoas que ouvem isso de uma música argentina não entendem e pensam que se está falando dessa paisagem aí. Há uma confusão muito grande. Mas, enfim, o que acontece com... Agora me perdi, puxa vida. O que eu venho falando da pampa aqui agora? A luz. O que há com esse animal? Como é que tu poderia chamar, de acordo com a mancha branca que ele tivesse, esse cavalo pampa? Tu poderia dizer frente aberta. Quando tu vai aqui para a Zona Sul e tu encontra um bairro que se chama Aberta dos Morros, ou tu encontra um topônimo argentino que se chama Abra Pampa, uma clareira. Vamos fazer com os hífenzinhos, que nem o pessoal da antropologia faz, com significados. Claro, aberto, luz, branco, pampa. É disso que se trata, é disso que se fala. Depois, quando eu for dar uma guitarrada para vocês, eu vou trazer uma musiquinha, uma musiquinha por causa da minha interpretação, da Violeta Parra, que fala em pampa. Mas ela está falando dos salitrais, lá do norte do Chile. Ela não está falando do bioma que vocês estão discutindo aqui. E nós, de alguma maneira, temos que falar. Se nós estamos falando nessa categoria e na forma como ela foi usada e é usada permanentemente. As pessoas, vocês sabem alguns sabem que eu sou intérprete, pesquisador da obra de um cara, do qual eu gosto muito, que se chama Atahualpa Yupanqui. E o Atahualpa era rei de dizer coisas que se atribuíam a ele e ele estava servindo de antena, que isso foi a melhor função que ele teve. Uma dessas coisas é uma frase assim: o Pampa é o céu ao contrário. Já que a gente estava falando nas coisas físicas, onde é que elas entram nessa jogada? Alguém lembra que o Darwin disse que a gente tinha uma ilusão do horizonte distante, estando num barco a 6 metros da linha d'água, e na verdade ele era logo ali? Essa ideia de estamos no infinito, o horizonte é uma ilusão de ótica. O teu campo de visão, na verdade, o ângulo que você está vendo é muito inferior a isso. E há autores que puxam essa frase do Darwin para falar, por exemplo, dessa noção infinita e abarcadora de tudo do Pampa. Essa frase, o Pampa é o céu ao revés, ao contrário, Yupanqui, na verdade, disse que foi um campesino, foi um homem do campo que disse para ele. A gente descobre num livro do século passado, que se chama Una Excursión a los Indios Ranqueles, de um militar maravilhoso, Lúcio Mansilla, que ele é quem diz isso. Ele fica impressionado com isso, mas porque ele está olhando um salitral, e o salitral reflete o céu. Então, quando o Gujo fala numa paisagem como a de Lavras, com tantas ocorrências topográficas, fitogeográficas, com que naturalidade a gente pode falar dessa pampa que só nos fala de infinito, luz e aberto, e miragens, e espelhismos, enfim, e horizontes? É uma questão que a língua coloca para a temática de vocês, para o assunto de vocês. Me deixem, devo ter me alongado, me deixem citar algumas frases. Suma Paz, uma das maiores cantoras do ambiente pampiano argentino, morreu há poucos anos. Essa terra firme, onde não há barrancos, nem abismos, nem aludes, nem cismos, nem rios tormentosos, a terra se estende como uma bem-vinda. Adiante, paisano, passe no mais, a comarca dos 4 rumos, a abertura total, onde tudo se vê mais longe, onde ninguém pode esconder-se, nem ao contrário, nem fazer uma tocaia, digamos, eu estou lendo em espanhol. O olhar estendido e o mar confiado ruminam no pensamento um forjado bem do homem, a liberdade. Por que a gente tem que imaginar que os homens do Pampa são mais livres que os homens da lavoura? Não sei. Mas é lindo isso. E ela também diz: o homem nascido no Pampa tem todo o céu e todas as estrelas, que parece que lhe vem em cima. Tem as primeiras luzes do sol de manhã e as últimas do anoitecer. Ela só define Pampa, a grande cantora pampiana e escritora, como algo como esta mesa. A luz está plena aqui. Muitos mais, muitos mais.
o próprio Borges, eu trouxe muitas coisas que falam nisso. Yupanqui, fazendo seu elogio da Pampa, diz: a alma da terra é luz permanente, presente na flor do cardo. Enfim, assuntos onde existe a subversão da fronteira, e tem que existir a subversão da fronteira entre a linguagem e a ciência dita, ou antigamente dita natural. Assuntos de jogar luz sobre as questões, sobre as descrições que nós estamos fazendo, questões para inquietá-los, que me inquietam profundamente, porque não é agora, que pelo convite de vocês, que este espaço, esses biomas me interessam dentro da música com a qual eu lido. Ela o tempo inteiro fala nisto, refere isso e vive disso, porque pampiano, montanhês, serrano, do banhado ou da costa do mar, o homem é terra que anda. Runa alpacamasca. Muitíssimas graças. Muito obrigado, Demétrio. Pessoal, pela programação agora a gente vai abrir para perguntas, né? Nós temos ainda uns 15 minutos e o Demétrio ainda vai nos brindar com alguma apresentação. Então, inscrições para fazer as perguntas, eu só solicito que sejam objetivos, né? Alguém? Aqui. Eu serei breve dessa vez. Eu gostaria de saber quando que o rio-grandense se apropriou da cultura gaúcha. Porque rio-grandense é uma mescla de culturas. Quando isso aconteceu? Olha, você me lembra o nome do professor, que era antropólogo da Universidade Federal, trata dessa questão e diz que há uma fuga, essa fuga do que se chama de cultura originária do Pampa, ela se deu exatamente das fronteiras para o interior. Alguém se lembra do nome dele? Quem? Rubem Oliven. O Rubem Oliven. Exatamente. Então ele trabalha e tem essa resposta para ti, talvez uma resposta bem sugestiva. Eu acho que há uma coisa, o Rubem Oliven tem um ponto de vista definitivo, né? Sempre é uma referência fundamental. E acho que a gente tem que evitar um pouco o risco de uma explicação pelo lado ideológico, político, como de alguma maneira eu coloquei aqui, pelo menos no limite em que ela possa ser caricaturesca, possa querer totalizar e esgotar a situação. Mas o fato é que eu gosto de fazer uma brincadeira, eu sei que não estou respondendo a tua pergunta, mas gosto de fazer uma brincadeira, que é perguntar para as pessoas o seguinte: mandem uma criança de 4 anos, 5, desenhar um gaúcho. Que cor é o lenço? Que cor é o lenço desse gaúcho? Eu não estou me posicionando politicamente. Eu só quero dizer para vocês que há uma construção da identidade gaúcha a partir de perdas no terreno político. Porque aquele lenço vermelho perdeu reiteradamente no terreno político. Então, algo acontece aí para que essa identidade seja apropriada como um discurso de eficiência em outros terrenos. Mais alguma intervenção? Boa tarde. Primeiro, obrigado aí pelas falas, bastante inspirador, né? Para a gente que, como o Demétrio comentou, muitas pessoas aqui são de áreas técnicas, né? E não temos comumente a oportunidade de ouvir, assim, aspectos realmente simbólicos, né? E literários ligados a um ecossistema. A minha pergunta seria para vocês todos, né?
também como reflexão. O gaúcho, né, ou esse que vive no Pampa, de alguma maneira se desenvolveu nessa terra, né, como o Demetrio comentou. A partir do momento que essa terra, ou os símbolos, né, que ali existem, por exemplo, hoje comentaram que existe uma população pequena, muito, muito pequena, de lobo-guará, né, no Pampa. Como que nós podemos trabalhar junto isso, né? Então, se o Pampa deixar de existir, né, ou se ele ficar tão descaracterizado a ponto de que a pessoa que vive no Pampa não se identifique mais com esses elementos biológicos que ali estão, né? Isso não vai ser bacana, né? Por mais que a gente consiga manter essa tradição por meio de outras estratégias e ferramentas, ainda o valor biológico que ali está, ele é muito importante, né? Então, nós dependemos, né? Como o Demetrio comentou, os problemas são parecidos, né? Nós, por um lado, queremos salvar a biodiversidade que está no Pampa, serviços que estão no Pampa, e por outro lado, vocês também querem salvar, né? Não sei se salvar, mas manter essa cultura viva. E então, já que esse seminário propõe valores biológicos, culturais e econômicos, que talvez aí esteja também uma deixa de como que a gente pode explorar essa relação entre o biológico e o cultural de maneira econômica, né? Vendendo isso, talvez até para mercados aí que existem em relação ao turismo de base comunitária, por exemplo. Então, qual é a preocupação de vocês em que realmente o Pampa ainda exista daqui a muito tempo e que o gaúcho possa manter vivo essa relação simbólica com esses elementos da natureza? É interessante a sua proposta. Eu penso nos velhos gregos, nossos bisavós. O que nós sabemos, qual é a nossa memória da cultura grega? Foi o pensamento. Quer dizer, a maneira com a qual eles extraíam óleo de oliva, ou como eles tiravam leite de cabra ou de ovelha, isso não nos diz respeito, só como conhecimento. Mas o que sabemos dos gregos? É mais ou menos aquilo que nós queremos ser. Não só o homem grego como tal, como que ele construiu pela palavra. E vocês vejam, interessante lembrar que, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas olhem para as religiões. As religiões são construídas com o quê? Com a palavra. A palavra é poderosa, de tal forma que ela ultrapassa até as submissões guerreiras, no caso da Grécia. Ultrapassa e vence, se torna vitoriosa. Então, acredito que... Por que eu usei o Martim Fierro como elemento consagrador das três culturas? Porque ele é centralizador, ele é a palavra. E, embora seja um transgressor do ponto de vista dos possessores, ele é o representante lídimo dos gaúchos. No caso do Rio Grande do Sul, convido a todos a olharem duas coisas importantes. O tatu, uma cantiga que está no cancioneiro Guasca e em vários outros, e o conto A Salamanca do Jarau, que é o conto gênese da formação cultural do Rio Grande do Sul. Eu falaria disso, mas claro que ainda faltavam 6 páginas, né? Mas, de qualquer maneira, a minha palavra seria essa com relação ao que tu disseste. Olhemos a história das tradições que temos. Bom, a respeito do que tu falaste, eu penso que a maneira de se preservar e de manter isso, talvez não na minha escrita, mas na escrita de muitos, eu vejo simplesmente cantar um gaúcho que já se foi. Eu sempre li isso, gostei, mas muito pouco trouxe para a minha escrita, e eu canto muito mais e tento contar o gaúcho atual, talvez nesse período que eu viva ou que meus pais viveram, não tentando ir muito além disso, porque eu não vivi e muita gente já cantou isso.
esse momento que está acontecendo hoje aqui, trazer a cultura para essa cena de pensadores, de pessoas que formam opinião numa outra área, como diz o Demétrio, num outro bioma, uma outra linha, é isso que vai manter as coisas juntas. Eu canto, eu escrevo algumas coisas que, sem querer ou querendo, a gente já tenta, de alguma forma, preservar. Os que moram lá perto do Uruguai, ou que tem essa vivência costeira, sempre cantam, não deixem morrer meu rio. Então, querendo ou não, eu e muitos, a gente tenta escrever para que isso fique para alguém. O nosso rio-grandense que ele citou, eu acho que está sempre querendo, ele nunca identificou o seu lugar, a não ser com o que ele recebe da cultura argentina, da uruguaia e de outras. Por isso que esse momento de juntar a parte universidade com pesquisadores e trazer para essa cena a cultura, dessa forma eu acho que todos ganham, um cantando e um contando essas verdades. Só dizer rapidamente para ti o seguinte, que a gente vive uma contradição difícil, delicada, que é muito difícil de conduzir, quanto mais a gente ocupa algum espaço público, que é o fato de que tu queres que seja aberto o espaço, que as pessoas sejam permeáveis e a sociedade seja permeável ao novo, à transformação, à dinâmica, e ao mesmo tempo tu quer brigar empedernidamente pela preservação de determinadas coisas. Quando te entendem, quando é que as pessoas te entendem por ser simultaneamente de uma maneira e de outra? Não sei, nenhum de nós sabe. Mas, quando alguém me elogia, gosta do que eu faço como músico e diz, não, o Demétrio não canta a música do Rio Grande do Sul, ele canta a música do Grande Pampa. Cada vez mais se usa essa expressão, e as pessoas acham mais bonita se for no feminino, da Grande Pampa. Se diz muito no Rio Grande do Sul hoje. Se eu aceitar isso, e não falar que isso me parece inadequado, se eu deixasse assim, lido com a cultura da Grande Pampa. A Grande Pampa é a América Latina, é o Cone Sul, sei lá o que é. Que desserviço eu estou fazendo para com vocês, por exemplo, e a área de vocês. Vocês que estão lutando pelo sentido de uma circunscrição, para que determinados processos sejam controlados, determinadas coisas sejam evitadas, determinadas coisas sejam fomentadas. Não, a Pampa é tudo. Não, nós precisamos de um rigor categórico, sim, e precisamos, ao mesmo tempo, ser permeáveis à realidade de que as coisas mudam. Como um Atahualpa Yupanqui que diz exatamente o que disse o professor Cícero, não existe nenhuma diferença como esse cara se vestia ou procedia para detalhes específicos da sua microcultura, fica uma essência e tal, com toda a permeabilidade que ele tinha, dizer ser gaúcho não significa coçar-se com uma espora, nós somos pessoas no mundo, vivendo contemporaneamente, mas também dizia, minha terra te estão mudando, ou te disfarçaram, o que é pior, puxa que se rebente para sempre o meu coração. As duas coisas são verdadeiras. Então, pessoal, não tendo mais perguntas, as considerações finais, apresentar o blog, Gujo. Falar do teu blog, não? Demétrio. Eu gostaria de convidar quem está interessado de ver este material e outros. Eu tenho um site cujo endereço é cicerogalenolopes.com. Então, eu seria muito feliz se vocês me visitassem. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção e pelo convite. Gente, eu vim com camiseta e tudo do Cantos do Sul da Terra. A gente fica à vontade por não ser nada de caráter comercial. Vocês sabem, FM Cultura 107,7, à 13h, eu estou ao vivo de 1 a 2 horas, e todos os dias às 6 da manhã. O ao vivo é segunda a sexta, ou às 6 da manhã inclui o sábado e domingo, porque eu rodo alguma outra reprise. E quem não é de Porto Alegre, ou de áreas que a FM chegue, o 107,7 chegue,
está tranquilo de ouvir pela internet, tem o Facebook, as pessoas têm participado bastante, inclusive muita gente do ambiente de vocês. Essa é a propaganda. E muito obrigado. Eu só tenho a agradecer o convite. Saio aqui aprendendo mais um pouco e na certeza que nas coisas que a gente faz, que eu pessoalmente faço, que é produção e nas áreas diversas, tanto quanto verso, quanto a produção pecuária, trabalhar com a pecuária em campo nativo, eu acho que a gente está no caminho certo, sabendo que tem pessoas interessadas e pessoas que pensam o bem, independente em qual for a área, juntas, reunidas, pensando e ouvindo o que os outros falam. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite. Obrigado, Gujo. Demetrio Xavier. Isso aqui é pampa típica pura e os argentinos inventaram uma facilitação, já que eu falava para vocês que a gente sobe em lugares com uma fisionomia totalmente diferente do bioma pampa que vocês estão tratando aqui, e estamos em pampas variadas, sempre lugares circunscritos. Abra Pampa, Pampa de los Guanacos, Pampa Corral. Então os argentinos disseram, como é que nós vamos fazer com isso? O que é pampa, então? Pampa, quando é a do bioma, é a pampa úmida. A pampa úmida é a música, é a que gera a música do sul, da província de Buenos Aires, enfim. Essa que mais se irmana com as nossas sonoridades. Laguna de las yeguas en Miraflores, allá va la galera rumbo a Dolores, Barracas al Salado, son 30 leguas, apuren esos pingos, no le den tregua. Mi mayoral amigo sopla esa guampa y alegre con sus notas toda la pampa. No le teman los indios, sopla esa guampa y alegre con sus notas toda la pampa. El postillón no afloje, siga guapeando, que una prenda en Dolores me está esperando. Al Paso Colorado faltan 10 leguas, si alguno está cansado de la ginebra, y llegando a la posta ninguno es lerdo, si el maestro nos ofrece asado tierno, cuidado que no tome agua la caballada, vino medio exigida y está cansada. Dejen que se revuelquen después de un baño, son costumbres camperas que evitan daño. Y aquí ya estoy mi prienda, pa' lo que guste, vaya llamando al cura, no se me asuste. Em algum momento o Fierro diz: as estrelas são o guia, são os guias que o gaúcho tem na pampa. É importante ver que naquele baita livrão entre ida e volta fala-se em pampa 2 vezes ou 3, não me lembro. E é mais importante ver que quando se fala em pampa não se fala em onde está o gaúcho. Atenção para isso, fala-se do outro lado da fronteira, no domínio do índio. É porque ele e o Cruz fogem para o meio dos índios para viver longe da instituição branca, entre aspas, colonial, que eles vão para o Pampa. O Pampa, as primeiras menções, e não são só no Fierro, as primeiras menções falam do território
do índio, do território inexplorado, do território do outro, é mais distante ainda, tem mais a noção de lejanía, como chama a atenção o próprio Borges. Essa é uma daquelas pampas que não tem nada a ver com o bioma daquela foto bonita ali. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, a la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casucha frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que eso pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Bueno, gente, obrigado. Devemos estar nos passando bastante no tempo já. Uma brincadeira, uma música leve, só para a gente puxar um pouco da biodiversidade num sentido biodivertido, digamos assim. O Fierro dizia assim: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando me han de llevar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Vive una vez en un rancho 10 leguas de Uruguayana, que armaba un baile una iguana ayudada por un chancho. Bastonero era el carancho y yo por ver qué pasaba me paré junto a la entrada y vi al tigre y su sobrino, la vizcacha y el zorrino, y un piojo que la miraba. La vizcacha era coqueta, se entendía con el grillo. El piojo sacó un cuchillo y la trató de sotreta. Paró de tocar la orquesta, se armó un tremendo incidente, y hasta que en un de repente cayó a levantar sumario un sapo subcomisario y un peludo de asistente. Se llevaron el conjunto de animales antedicho, cayeron todos los bichos como en día de difunto, y el sapo dijo: ese asunto es un caso pasional. La autoridad policial
hará examen de garante y quedará pa' quien gane esa vizcacha fatal. Se nombraron abogados a la lechuza y al cuervo. Hubo diálogos acerbos entre los apoderados. Se gastó mucho en sellado y el sapo dictó sentencia. Dijo con toda inocencia, pero mostrando la hilacha. Me quedo con la vizcacha pa' custodiar su decencia. Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando, às 19 horas, prefeitos e secretários e técnicos do meio ambiente para o encontro de gestores municipais do bioma Pampa. Qual o papel dos municípios na gestão do Pampa? Amanhã, às 8 horas e 30 minutos, impreterivelmente, no painel Valores Econômicos, com Walter Peng, Marcos Borba e Clite Helena Martins. A valorização da pecuária com o manejo do campo nativo, a diversificação da produção, juntamente com o planejamento regional, o zoneamento ecológico e econômico e o respeito aos limites ecossistêmicos, são o caminho para assegurar a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento econômico e social. Neste momento, encerramos o primeiro dia do Seminário Internacional do Bioma Pampa. Esperamos ter dado um passo a mais para a valorização deste importante bioma restrito, no Brasil apenas ao estado do Rio Grande do Sul. Contamos com a presença de todos amanhã, dia 24, quinta-feira, com início às 8 horas e 30 minutos. Tenha todos uma excelente noite.